Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula online da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Santo André. Meu nome é Nancy Fiuza e essa é mais uma aula do nosso curso Vida Cristã, Orientações Práticas para o Dia a Dia baseado no livro de Provérbios. Vamos começar revendo a nossa aula número 5, Vencendo as Preocupações, foi o tema da nossa aula. Nós aprendemos semana passada que nós somos seres preocupantes, né? Seres que se preocupam o tempo todo, porque nós temos, de verdade, motivos, circunstâncias e ameaças o tempo todo que trazem preocupações para a nossa vida. Mas a Bíblia também nos ensina que nós temos duas maneiras de lidar com a preocupação, duas formas. Uma forma insensata e uma forma sábia de lidar com elas. A forma insensata de se preocupar é uma coisa séria e que abre brechas para o pecado. Nós vimos o porquê que é tão sério. E nós aprendemos também que a forma sábia de se preocupar envolve 4 atitudes e 2 pessoas. Confiar no Senhor, não se apoiar no próprio entendimento, reconhecer o Senhor, que são as nossas atitudes, e endireitar as veredas, que são as atitudes da parte de Deus, atitudes exclusivas dele. Mas se você não assistiu à aula e essa revisão não vai fazer sentido para você, não se preocupe. Volte lá na playlist do nosso canal no YouTube, na playlist da IBD. Todas as aulas vão estar lá disponíveis e você pode assistir todas elas, ou então só a número 5 que você deixou de assistir semana passada, tá bom? O tema da nossa aula de hoje é descobrindo o contentamento. E eu vou começar logo de cara com 2 definições, com a definição do que é contentamento e com a definição do que é descontentamento. Contentamento é a habilidade de permanecer satisfeita com a vontade de Deus em todas as circunstâncias, sejam elas fáceis, sejam elas difíceis. Apesar de ser simples de entender, não é algo fácil de se praticar, porque é o resultado de uma força espiritual que vem diretamente de Cristo. Já o descontentamento é rejeitar profundamente o que Deus está fazendo. É uma recusa de agradecer a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele está fazendo. Essa é uma fala de Nancy Wilson, de um livro que eu gosto muito chamado Contentamento, e eu trouxe essa fala para a nossa aula. Só pelas essas 2 definições, você já vai começar a entender que contentamento não tem a ver com aquela pessoa que vive feliz rindo à toa, que nós achamos que ela é uma pessoa contente, que alcançou o contentamento. Ela pode ser sim uma pessoa feliz, mas isso não significa que ela tenha contentamento dentro dessas definições que nós demos. Porque contentamento é um estado de espírito. A pessoa ela pode estar passando por um sofrimento muito grande, ela pode estar chorando, ela pode estar se lamentando, mas interiormente, no seu coração, no seu homem interior espiritual, ela está satisfeita com Deus, ela está contente com o que Deus tem feito na vida dela e através das circunstâncias que estão cercando a sua vida. É por isso que diz aí que não é fácil de se praticar, não é? Que é resultado de uma força espiritual que vem diretamente de Cristo. Já o descontentamento é totalmente contrário, né? É rejeitar profundamente a vontade de Deus, é não estar satisfeito com a vontade de Deus, é se recusar a agradecer o que Deus tem feito. Então, o contentamento não tem a ver com estar feliz, de estar rindo à toa o tempo todo, mas é de adquirir um estado de espírito que esteja satisfeito, plenamente satisfeito com a vontade de Deus, com aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E Provérbios 28:14 vai dizer o seguinte a respeito disso: como é feliz o homem constante no temor do Senhor,
mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Ou seja, temor do Senhor não é apenas ter medo de Deus ou ter reverência pela pessoa de Deus. Temor do Senhor, como nós aprendemos lá na primeira aula, é ter relacionamento, é ter comunhão com Deus. E nós vimos semana passada, na nossa aula, que essa comunhão, esse relacionamento precisa ser pessoal e experimental, para que a gente possa reconhecer Deus nas nossas vidas. Isso é temor do Senhor. E Provérbios, ele está dizendo assim, olha, o homem contente é aquele que obedece os mandamentos, é aquele que se relaciona com Deus, ele é feliz porque ele tem uma vida constante perto do Senhor, perto dos mandamentos, submissos aos princípios da palavra de Deus. É um estado de espírito. Já o que endurece o coração para o temor do Senhor, esse não consegue encontrar contentamento, né? Pelo contrário, ele vive em desgraça, ele vive descontente, ele vive de uma forma mal agradecida àquilo que Deus está realizando na sua vida e tudo aquilo que Deus já realizou na sua vida. E às vezes a gente pensa que a gente está falando de ímpios aqui, de pessoas não crentes, mas isso é uma realidade de vida de muitos crentes. Nós encontramos muitos crentes, filhos de Deus, que vivem uma vida descontente, porque não tentam se aprofundar no temor do Senhor, que é esse relacionamento íntimo e experimental com Deus. E para a gente poder entender um pouquinho a respeito de contentamento e descontentamento, eu trouxe para a gente estudarmos juntas hoje 3 pecados que são ladrões de contentamento. E ladrões aqui eu não quero dizer que seja algo que subtraia, que seja um pecado que subtraia aquilo que a gente já tem, ou seja, que vai subtrair o contentamento. Não. Aqui, esse ladrões significa um impedimento, alguém que impede, algo que impede de adquirirmos o contentamento. Eu coloquei 3 aqui para a gente ver hoje, que é murmuração, cobiça e perfeccionismo. Mas isso não significa que sejam somente esses. Existem outros pecados e existem outras circunstâncias que funcionam como ladrões de contentamento. Mas é muita coisa. Contentamento é um tema que precisaria de várias aulas para a gente falar sobre isso. Da mesma forma como o tema sofrimento, por exemplo. A gente não tem como falar de contentamento, de sofrimento e de alguns outros temas em apenas uma aula de 30 minutos, 40 minutos no máximo. É muita coisa para a gente falar. Então, isso são só 3, que eu pensei 3, para a gente poder ter uma ideia. Então, talvez outros pecados e outras coisas venham à sua cabeça, que também sirvam de ladrões que impeçam de adquirir contentamento na sua vida, ok? Então, boa parte do nosso descontentamento existe porque a gente não se satisfaz ou com aquilo que a gente já tem, ou então a gente deseja muito aquilo que a gente não tem. Ou às vezes não precisa, mas a gente quer muito aquilo, né? Então, a gente vai ver como que isso funciona através desses 3 pecados no nosso dia a dia. Vamos começar com a murmuração. A murmuração, eu coloquei aí uma fala do Charles Swindoll no livro dele Vivendo Provérbios, que a gente vai adotar também para as nossas aulas. Além do livro Mulheres Sábias, a gente também vai adotar o livro do Charles Swindoll, que é Vivendo Provérbios, Sabedoria para os Desafios da Vida Moderna, ok? Se você está chegando hoje, o nosso livro base é esse aqui, Mulheres Sábias, a Sabedoria dos Provérbios para Mulheres, da Lídia Braubeck, da editora Fiel. Você encontra os dois na internet, tanto o livro físico quanto o e-book, o que você achar melhor aí para você ler, para você acompanhar. Então, a murmuração, Charles Swindoll vai dizer que é a síndrome do
se pelo menos, ele coloca assim no seu livro, olha, se pelo menos eu tivesse uma casa melhor, se pelo menos eu tivesse continuado casada, se pelo menos o negócio tivesse tido sucesso. E ele vai assim, por vários e vários motivos. Ou seja, essa síndrome, ela é uma murmuração que afeta todos os aspectos da nossa vida, os aspectos físicos, mental, emocional e espiritual, e que tem poder para contagiar as outras pessoas que estão à nossa volta, gerando desconfortos e contendas, que é o que Provérbios 17:1 está dizendo. Olha, está dizendo assim: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. A murmuração sempre gera desconforto e sempre gera contenda. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa murmuradora. E essa síndrome, né, do se eu tivesse, se eu tivesse alcançado, se eu tivesse tido, se pelo menos aquilo não tivesse acontecido, resulta em autopiedade, que é uma atitude repugnante no nosso meio. E isso gera descontentamento, ou seja, impede que o contentamento seja gerado na nossa vida. E além de não celebrar a soberania de Deus, porque é Ele que define, é Ele que determina os rumos das nossas vidas, o que nós temos, o que nós não temos, a autopiedade tenta desviar de nós a responsabilidade do que fazemos ou deixamos de fazer, ou por aquilo que não conseguimos obter. Então, eu fico murmurando por alguma coisa que eu não tenho, ou que não deu certo, ou que me causou descontentamento por um outro motivo, por algo que não fui eu que fiz, foi uma outra pessoa que fez, por algo que não aconteceu, por uma circunstância que impediu, mas nunca foi culpa minha. Eu não tive nenhuma participação, ou seja, eu tiro o meu da reta, eu não assumo a responsabilidade por aquilo que está me causando descontentamento, desagrado, e eu murmuro, e eu vou usar a muleta da autopiedade para chamar atenção ou para justificar aquilo que eu deixo de ter, ou daquilo que eu não consegui fazer, ou daquilo que eu não obtive. Então, murmuração é pecado e impede que a gente venha a desenvolver esse estado de espírito que é o contentamento. Já a cobiça, que é o desejo de possuir o alheio, é um pecado de ingratidão, uma vez que o cobiçoso não valoriza o que tem, nem se contenta com o que tem, mas deseja ardentemente o que não tem, nem se pode ter. O cobiçoso, em vez de se deleitar naquilo que recebeu de Deus, movido pela ganância insaciável, busca ter o que pertence ao próximo. Essa é uma fala de Hernandes Dias Lopes, de um artigo que ele escreveu a respeito de cobiça. E ele vai nos lembrar, né, tão pontualmente, que cobiça é um dos 10 mandamentos ali, né? É um dos pecados a se evitar listados nos 10 mandamentos, ou seja, não cobiçarás. 10º mandamento, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás os bens do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Por quê? Porque é pecado. E por que você não deve cobiçar? Porque você tem que achar contentamento naquilo que Deus provê na sua vida, daquilo que você é capaz de obter com o seu salário, daquilo que você é capaz de ter conforme o estilo de vida que Deus promoveu para você. E a cobiça, né, ela é uma ambição egoísta movida pela necessidade de estar em evidência e opera a partir do ódio e da inveja. O que significa isso? O egoísta, ele quer ter, o cobiçoso, ele quer ter para aparecer, para provar que ele é capaz de ter aquilo, para exibir aquilo que ele tem. E isso, né, vem movido também pelo ódio, porque o ódio e a inveja é o contrário do amor. O amor, quando a gente encontra pessoas que
estão bem ou que têm determinados bens, a gente se contenta, o amor se contenta, o amor se alegra com as bênçãos que a outra pessoa recebeu. Já o cobiçoso, que tem um coração cheio de ódio, de inveja, ele se enraivece, ele busca ter aquilo que a outra pessoa tem. Ou seja, ele não está buscando aquilo por um desejo colocado por Deus no seu coração, mas ele está sendo movido pelo ódio e pela inveja. E Provérbios 15:17 vai dizer que é melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Ou seja, é melhor você ter pouco, não ser cobiçoso, se contentar com aquilo que você tem, com pouco, do que você ter muito conseguido a partir da inveja, a partir do ódio, a partir da necessidade de estar em evidência, de ser notado. Então, lembrando, cobiça, 9º mandamento, não cobiçarás, pecado, e pecado que impede de que nós venhamos a desenvolver esse estado de espírito, esse ânimo interno chamado contentamento. E o perfeccionismo, que é o nosso terceiro exemplo aí de ladrão de contentamento, vai falar muito com nós mulheres, porque nós mulheres, nós temos essa coisa de ser perfeccionistas nas coisas que a gente faz. E muitas pessoas confundem o perfeccionismo com aquela outra atitude que é buscar excelência em tudo que se faz. Há uma diferença nisso. Aquela pessoa que busca a excelência no que faz, quando ela chega no final do seu trabalho, ela se contenta com aquilo que ela fez. Ela, mesmo achando que poderia ser melhor, ela se contenta, ela se alegra. E ela sabe que ela não fez melhor do que o resultado, porque ela entende, ela compreende que ela é uma pessoa imperfeita. E por ser uma pessoa imperfeita, as suas obras nunca vão alcançar a perfeição. Então ela sabe lidar com o fracasso, ela sabe lidar com as críticas, ela sabe lidar com o resultado meio tortinho daquilo que ela queria fazer tão bem feito. Já o perfeccionista, ele nunca está satisfeito com o seu trabalho ou com o trabalho dos outros. Ele raramente sente prazer naquilo que ele faz, Ao invés disso, ele fica procurando pelo em ovo. E quando ele acha pelo em ovo, que é um termo que a gente usa aqui em casa, ele fica ruminando, ele fica mastigando aquilo, como se aquele detalhe insignificante tivesse o poder de estragar todo o planejamento dele, todo o plano original e ideal que ele criou para aquele trabalho, para aquela determinada tarefa, para aquela determinada forma que ela tem de arrumar a cozinha. É aquela coisa, Eu aqui em casa tenho que reconhecer que de vez em quando eu faço isso, Eu peço para um deles fazerem alguma coisa aqui em casa e vou lá e vejo que não ficou do jeito que eu faço, do jeito que eu gostaria que ficasse. E eu fico, Mas aí eu tenho que lembrar que eu sou imperfeita, que todos são imperfeitos, que as pessoas que vivem ao nosso redor são imperfeitos. E além do perfeccionismo ser gerado a partir do pecado de orgulho e da autossatisfação, que é exatamente isso, O perfeccionista tem orgulho de mostrar o seu trabalho perfeito, Isso traz satisfação para ele. O perfeccionismo é fruto da autoidolatria. Ou seja, o perfeccionista se torna idólatra quando acredita que a perfeição daquilo que ele fez o torna merecedor do louvor de Deus. Ou seja, ele busca o favor de Deus nas suas tentativas de fazer tudo perfeito. E nós precisamos lembrar que nós somos seres limitados e seres imperfeitos. Nós nunca vamos alcançar a perfeição naquilo que a gente faz, mesmo a gente querendo fazer com excelência, com todo o prazer do mundo, com todo zelo, mas nós não vamos conseguir. E o perfeccionista,
ele não alcança o contentamento porque ele está sempre cansado, ele está sempre querendo superar as coisas para tornar aquilo perfeito. Então ele vive cansado, ele vive estressado, ele vive correndo atrás do perfeito. E isso torna um ser bastante cansado. E toda pessoa cansada é uma pessoa descontente com a vontade de Deus, porque ele está trabalhando contra a vontade de Deus. E Charles Swindoll, no livro, né, mais uma vez vou mostrar para ficar bem fixo aí na sua memória quando você for pesquisá-lo para comprá-lo, ele diz assim: além de ser um solo fértil para o plantio e crescimento de pecados, o descontentamento é uma daquelas engrenagens diárias que força os outros a darem ouvidos aos nossos lamentos, mas não por muito tempo. As almas descontentes logo se tornam almas solitárias e isoladas. Ou seja, essas pessoas descontentes, seja por conta da cobiça, da murmuração, do perfeccionismo ou de qualquer outro pecado, de orgulho, de autopiedade ou das circunstâncias que acontecem nas nossas vidas, que nos tornam descontentes, isso vai nos tornando pessoas cada vez mais isoladas, cada vez mais pessoas solitárias. Porque cá para nós, ninguém gosta de ficar muito tempo perto de um murmurador. Ninguém gosta de conviver com uma pessoa invejosa. E muito menos perto de uma pessoa perfeccionista. É muito ruim. Porque essas pessoas, elas parecem que sugam de nós o contentamento também. Além delas não alcançarem o contentamento, além delas não terem esse estado interior de ânimo, de contentamento, elas parecem que sugam de nós o contentamento. Então, essas pessoas descontentes, elas acabam cada dia mais isoladas, cada dia mais solitárias. E aí talvez você esteja concluindo na sua mente que se a pessoa murmuradora, ou perfeccionista, ou cobiçosa deixar esses pecados, ela vai se tornar automaticamente uma pessoa contente. E eu vou dizer que não. Vou dizer que não é só isso. É lógico que para se alcançar o contentamento, a gente precisa abandonar esses pecados e qualquer outro pecado e viver uma vida de santificação diante de Deus. Mas há um outro lado, há uma outra face da moeda, desculpa, que nós precisamos conhecer e trazer para a nossa vida, que é o mais importante para alcançar contentamento. E esse é o segredo de alcançar contentamento. O segredo é as promessas de Deus na nossa vida. As promessas de Deus, elas formam nas nossas vidas o alicerce firme, seguro, forte, sobre o qual nós podemos começar a construir, a adquirir esse estado interior, esse estado de espírito, de ânimo, chamado contentamento. São as promessas de Deus que vão nos sustentar, que vão nos sustentar durante esse processo de santificação e vão também nos estabilizar quando a gente se sentir vacilante, aqueles tropeços que a gente dá de volta, indo de volta para o pecado. Então, as promessas de Deus, elas têm o poder de tirar os nossos olhos para aquilo que é temporal, que está acontecendo agora nas nossas vidas, ou para os bens que nós temos, ou para aqueles que nós não temos, para aquela situação que nos é desejável, ou para aquela situação que está nos tornando escravizados em algum sentido. As promessas tiram os nossos olhos disso e nos focam, nos fazem focar para o caráter de Deus, para o amor de Deus, que são eternos. Então, quando a gente fixa os nossos olhos para essas promessas, nós podemos entender que o murmurador encontra força, o cobiçoso ele encontra segurança e o perfeccionista descanso. Porque é exatamente isso que esses pecadores, que nós, quando temos esses pecados, que praticamos esses pecados, precisamos. O murmurador precisa de força.
O cobiçoso precisa de segurança, ele precisa se sentir amado por aquilo que ele é e não por aquilo que ele tem. E o perfeccionista, ele precisa muito, muito urgentemente de descanso, de descansar no amor, na graça, no caráter de Deus. Olha só que interessante. Filipenses 4:12 vai dizer assim, Filipenses 4, versículos 12 e 13 vai dizer o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o murmurador encontra forças no segredo contentamento, que é esperar do Senhor, esperar de Cristo, que Cristo desenvolva isso na vida dele através do Espírito Santo que habita nele. Quando ele olha para essa promessa, né, que é uma promessa, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo está dizendo assim, irmã querida, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, porque ele prometeu para você que te fortaleceria, que ele seria o seu sustento. Então, o murmurador, que é uma pessoa fraca, encontra força nas promessas de Deus. Já o cobiçoso, que sente necessidade de segurança, que vai buscar a sua segurança, o seu conforto nos bens materiais, naquilo que ele tem, e vai invejar para conseguir essas coisas, vai fazer de tudo para conseguir essas coisas, quando ele olha para a promessa de Deus, ele encontra essa segurança. Olha só Provérbios 13:5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Tem uma outra versão que diz assim, não o deixarei, jamais o abandonarei. Ou seja, né, é forte, isso é uma promessa forte. Então, o cobiçoso, que é aquele que tem necessidade de aparecer, que tem necessidade de ser notado, e por isso ele vai atrás das coisas materiais, ele encontra o que? Segurança no amor de Deus. Ele encontra segurança não naquilo que ele é ou naquilo que ele tem, mas ele encontra segurança no amor eterno, no amor gracioso e misericordioso de Cristo. Já o perfeccionista que vive cansado, ele vai encontrar essa promessa de descanso lá em Mateus 11, 28 e 29, direto dos lábios do Senhor Jesus, que diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. É muito bonito isso, né? Aquece a nossa alma, aquece o nosso coração, olhar para as promessas de Deus e encontrar nelas o nosso alicerce para encontrar contentamento. É por isso que lá na frente, lá no começo, eu falei que era algo que é simples de entender, né, mas difícil de se colocar em prática, porque é algo que vem diretamente de Cristo para nós, ou seja, vem através das promessas, vem através de acreditar nessas promessas, vem através de descansar nessas promessas, vem através de viver essas promessas no nosso dia a dia, diante daquelas coisas que nos trazem preocupação, diante daquelas coisas sobre as quais nós não temos domínio próprio e precisamos buscar domínio próprio, que tem que ser verdade na nossa vida quando nós lembramos que nós somos seres limitados e imperfeitos. Então, não basta só abandonar o pecado. Nós precisamos abandonar o pecado, nos fortalecer numa vida de santificação, ou seja, nos fortalecer naquele nosso relacionamento íntimo e experimental com Deus durante a nossa santificação e construir o nosso contentamento em cima desse alicerce que Deus deixou para nós, que são as suas promessas, as promessas que Ele deixou para nós. E Jesus é lindo.
E olha o que Nancy Wilson vai dizer a respeito dele. Vai dizer assim: esse é o nosso Salvador. Ele faz tudo de modo perfeito, suas promessas nunca oscilam, mudam ou falham. Ele é fiel. Queremos que nosso primeiro pensamento em qualquer circunstância seja: ele faz tudo com perfeição e sabedoria. É por isso que podemos estar contentes. Não é? Lindo! Eu fico extasiada com isso, porque mais uma vez a gente vai ver que não depende de nós, a gente não precisa fazer tanta força, porque foi Cristo que já fez tudo e nos dá de uma forma tão sublime através da sua palavra. As promessas de Deus são o nosso alicerce, para que a gente possa construir contentamento, e contentamento para ser usado não só nos nossos momentos fáceis, nos nossos momentos alegres, mas para ser usado no nosso dia a dia, mesmo quando a gente amanhece chorando e vai deitar chorando. Mas a gente amanhece chorando e deita chorando, confiando em Cristo, confiando em Deus, sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e eu me satisfaço na sua vontade. Eu me satisfaço no seu querer, eu me satisfaço em tudo aquilo que ele já fez na cruz do Calvário por mim e em tudo que ele continua fazendo na minha vida. Isso é contentamento. Mas chegou o fim da nossa aula e eu quero deixar para você esse versículo lindo de Provérbios aí e essa imagem dessa mulher, que eu acho tão linda essa imagem, que eu não vi a hora de poder usá-la numa das nossas aulas. Diz assim Provérbios 4, de 8 a 9. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Provérbios 4, versículos 8 e 9. E aí, sabedoria com letra maiúscula, que significa quem? A própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Busque o Senhor Jesus Cristo. Tenha Jesus Cristo e a sua vontade em alta estima, e Ele vai conceder o contentamento na sua vida. As suas promessas serão o nosso alicerce para o nosso contentamento. E esse contentamento nas nossas vidas vai se refletir como uma linda coroa, como essa mulher tão linda está aí usando essa coroa de flores na sua cabeça, né? Não só enfeitando, mas colaborando para que a sua beleza seja ainda mais evidente, ainda mais exaltada. Ok, meninas? Muito obrigada pela sua audiência. Eu espero que você tenha um domingo lindo diante do Senhor, que você possa aproveitar o culto agora que vai começar daqui a pouco, e que a paz de Cristo, que é uma promessa para nós, que excede todo o nosso entendimento e nos torna mulheres contentes, esteja aí na sua casa e em todo o tempo. Tchau, tchau!